você disse agora, não é nem esse o papel da CUT, né? Mas a CUT tem uma posição bem clara com relação aos movimentos sociais. As últimas declarações da Dilma, sem citar o MST, mas foi uma declaração crítica ao MST, falando do movimento sem terra, de invasões de terra, invasões de prédios públicos em abril. Nesse momento, como que fica isso para vocês? Porque é complicado você ter a candidata, que também tem a pressão da imprensa, mas ela mostrou uma posição não tão de apoio ao movimento. Como é que fica isso? Eu acho que são duas coisas diferentes. Por exemplo, a CUT tem uma relação muito próxima com o MST, tem uma unidade de ação com o Movimento Sem Terra em várias das ações que a gente realiza. Estamos trabalhando juntos na coordenação dos movimentos sociais para também fazer uma plataforma aí, não só da CUT, mas do conjunto dos movimentos sociais. Agora, nós também temos crítica a várias ações que são feitas pelo MST. Então, uma coisa é você garantir apoio à reforma agrária, garantir a nossa intenção de apoiar, por exemplo, ocupações de terra para forçar a reforma agrária, porque está escrito também na Constituição que é um direito. Não dá para, por exemplo, você ter apenas um lado da notícia sendo veiculada, quando você fala da Cutrale, por exemplo, daquela questão que aconteceu. Hoje estão começando a descobrir que o terreno da Cutrale era de propriedade da União e que foi utilizada de forma como poceiro, né, meio, lá tomaram posse daquela terra. Então, o debate da reforma agrária e do modelo agrário brasileiro precisa ser feito. Agora, nós absolutamente também não concordamos com algumas ações que são feitas, como também dentro do movimento sindical. Eu acho que tem determinados limites que tem que ficar muito claros nesse debate político entre nós. Queria entrar no movimento sindical, agora você falou. É uma pergunta que parte de um posicionamento meu. O movimento sindical está perdendo força dos nossos trabalhadores? O movimento sindical está falando sozinho? Não, eu acho que está ao contrário. Algumas centrais sindicais, sim. Eu, por exemplo, acho que o Conlutas cada vez fala para menos gente, né? Mas se você olhar o conjunto das centrais sindicais brasileiras, você pega CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central e CGTB, que são 6 centrais sindicais tão reconhecidas, o número de trabalhadores associados de acordo com a população economicamente ativa aumentou de 2002 para 2008. As pessoas diziam que a CUT, com o governo Lula, por ter apoiado o governo Lula, ia transformar numa chapa branca, a CUT que perdeu a situação, perdeu não sei o que ia perder base. A CUT foi a central sindical que mais cresceu do ano passado para esse ano. E não é em número de sindicato, porque aqui tem algumas centrais sindicais também, entre essas 6, que fica fazendo discurso, a central que mais cresce no Brasil. Aí você vai olhar, em número de sindicato. Só que um monte de sindicato fantasma, ou seja, sindicato não tem base. Então é sindicato de gaveta, sindicato que só serve para aparecer o número de sindicato, mas não tem base social. A CUT, diferentemente, não. Do ano passado para esse ano, cresceu o número de associados aos nossos sindicatos. Nós somos hoje a central sindical que tem 39% de todos os trabalhadores do Brasil filiados a alguma central estão na CUT. A segunda central sindical, para você ter uma ideia, é a Força Sindical com 13%. Então nós estamos com 39% de representatividade real, que é o número de sócio, e a segunda central tem 13%. Se você somar todas as outras 5 centrais sindicais, elas têm hoje 40%. Então se a gente conquistar mais, né, eu fico aqui talvez com o nosso, com a subsede Bauru aqui, com a nossa estrutura solidária, a gente conseguir conquistar mais 2% de sócio de sindicatos filiados à nossa central, nós vamos ser a central sindical que todas as outras 5 somadas não vão chegar nos 40% da CUT. E algumas centrais sindicais que não conseguem nem aparecer, é um traço. Quando você olha o número de sócios lá no CAGED, na RAIS e no Ministério do Trabalho, tem central sindical por aí que é um traço, é 0, alguma coisa. Então estas eu acho que estão cada vez mais se isolando e falando para um público cada vez menor, que na minha opinião é o caso do Conlutas, que infelizmente continua tendo uma postura de quanto pior melhor, ataca todo mundo. A CUT continua sendo a traidora da classe trabalhadora, o Lula não é o socialista que deveria ser, então tanto faz o Lula quanto a Dilma, ou a Dilma quanto o Serra. Nós não temos essa avaliação
política, nem das transformações que foram feitas na sociedade, e muito menos do ponto de vista sindical. Nós, mesmo com o pessoal botando na testa, porque muitos dirigentes da CUT são do PT e são filiados ao PT, nós mantemos uma postura absolutamente de independência em relação ao partido. O partido não controla a CUT não controla o PT. Até tenta, de vez em quando, né? Tem gente que tenta, mas não consegue. E eu acho isso muito positivo não conseguir, porque o dia que a CUT se transformar numa correia de transmissão do partido político, como é o caso do Conlutas, que se transformou numa correia de transmissão do PSTU. O problema é que o PSTU toma a decisão aqui e encaminha para o PSTU implementar na sua base. Isso é absolutamente prejudicial, na nossa opinião, para o conjunto da classe trabalhadora. Falando em Bauru, o que vai ser esse centro sindical? Estamos aqui retomando uma trajetória de 83. Nós nascemos em 83 com uma cultura de solidariedade entre os trabalhadores do campo, da cidade, do setor público, do setor privado, dos trabalhadores ativos e aposentados. Essa era a ideia da CUT, né? Nascer como uma central que congregasse num instrumento, numa organização, essa diversidade das várias classes trabalhadoras, das várias categorias, numa só classe, na classe trabalhadora. O centro sindical é um pouco a representação simbólica desse nascimento da CUT. É você construir um prédio, é você ter um instrumento, um espaço, onde possibilite ter 8, 9, 10 sindicatos diferentes no mesmo espaço sindical, no centro sindical, e que tem uma característica de solidariedade. Então, por exemplo, você não precisa ter, cada sindicato ter uma sala de reunião, cada sindicato ter uma secretária, cada sindicato ter uma gráfica, cada sindicato tem um jurídico. Por que a gente não constrói cada vez mais a possibilidade de uma central sindical como a CUT ter um espaço aqui em Bauru, 8, 9 sindicatos que podem um ajudar o outro e ajuda, por exemplo, tem uma greve de luta pelo fechamento do comércio aos domingos, ou tem uma luta pela redução da jornada, ou tem uma luta para voltar os cobradores de ônibus no transporte aqui de Bauru. A possibilidade de que 7, 8, 9 ou 10 entidades sindicais ajudem umas às outras nessa luta geral é muito importante. Então não é uma luta de uma categoria também da outra categoria. Então essa unidade, essa solidariedade é fundamental e, portanto, esse centro sindical, espero que esse exemplo que o Bauru está dando seja seguido por outras regionais da CUT, outras subsedes da CUT no estado de São Paulo, como algumas já temos, né, aqui no estado de São Paulo. Não é um mesmo projeto no resto do Brasil. Eu procurei e não consegui achar, não é um projeto inédito. Na verdade, quando a gente criou essa ideia das subsedes da CUT de São Paulo, Bauru já tinha um centro sindical. O Bauru, hoje nós estamos reinaugurando, na verdade, uma outra estrutura, com mais condições, com mais sindicatos. Agora, é muito difícil porque, por exemplo, ainda existe no movimento sindical uma tendência de cada um querer cuidar do seu. Então você às vezes olha assim, para que nós precisamos de 10 caminhões de som no Bauru? Um só não dava, né? Será que um ou dois a gente não conseguia fazer um caminhão? Ao invés de comprar um monte de combizinha de som, não é melhor comprar um caminhão grande e todo mundo usa? Eu acho que a gente tem que avançar nesse processo de convencimento das pessoas e de construção dessas propostas. Isso vale para a comunicação, vale para a formação sindical, para que cada sindicato precisa fazer o seu curso de formação, se eu posso, inclusive, fazer um curso só de formação sindical que, inclusive, garante a diversidade das várias categorias, aprendendo com a experiência dos outros. Eu acho que isso é a tendência do futuro, cada vez mais, essa solidariedade, essa unidade, fortalecer a estrutura da CUT e dos nossos sindicatos.